te dá riqueza e dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Bom dia, meus irmãos. Domingo, dia 4 de abril, domingo de Páscoa. Vamos ler o relato de João no seu Evangelho sobre aquele momento, sobre o domingo da ressurreição. Capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. As Escrituras dizem assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também bem viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixados no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Nós vamos orar. Nosso Deus, olhando para
santa palavra do Senhor, tendo aquele momento histórico, aquele momento tão importante na história de nossas vidas, nós entendemos, Senhor, que mesmo quando a verdade é dita a nós, se não houver ação do Senhor, nós não a compreenderemos. É o que nós pedimos do Senhor nesta manhã, quando estamos abrindo a Tua palavra para estudá-la mais uma vez. E obrigado, Senhor, porque fazemos isto na certeza de que o nosso Redentor está vivo. O nosso Redentor reina. O nosso Redentor reinará por toda a eternidade. Ilumine-nos, ó Deus, mais uma vez te pedimos. E guarde o nosso coração com a Tua verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o coral de uma das igrejas de Londrina, que estará cantando um hino bem próprio para esse momento. Aquele domingo de manhã, os discípulos ainda estavam sob choque. Todo o evento, todo o acontecimento que envolveu a prisão de Jesus, o seu julgamento desonesto, o seu martírio, seu sofrimento sendo levado até o monte do Calvário, a agonia vivida por ele ali, a sua morte, e tudo isso num contexto de festa, quando os judeus estavam comemorando a festa das barracas, estavam comemorando a Páscoa,
Tudo isso em meio a uma situação extremamente forte no sentido emocional. Os discípulos estavam desorientados, estavam perdidos, podemos afirmar assim. Caminharam por 3 anos com o seu mestre e agora o seu mestre havia partido. E apesar de ter dito que haveria de ressuscitar, como vemos o texto, eles ainda não haviam se assegurado daquela realidade. Nós vamos falar um pouco sobre isto aqui, sobre este fato nesta manhã. O domingo de Páscoa. Nós podemos resumir a trajetória de Jesus da seguinte maneira: como Deus, ele subsistia dentro da divindade, junto com o Pai e junto com o Espírito, sendo um só Deus. E ali na unidade, Jesus, até antes da encarnação, apenas o Filho, segunda pessoa da divindade, plenamente suficiente em si mesmo dentro do relacionamento econômico da divindade com o Pai e com o Espírito. Nós vemos dentro das Escrituras o relato de Jesus como Deus. Depois nós vemos a encarnação, um momento de humilhação. Seu nascimento como ser humano, as suas limitações como pessoa, o seu desenvolvimento natural como qualquer criança, adolescente e jovem, e o início do seu ministério. O ministério que foi envolvido com o ensino, o ministério que foi marcado por sinais e prodígios, o ministério que termina a sua relação junto daqueles que eram seus discípulos com a traição, com o sofrimento, com a morte e com o seu sepultamento. Quando todos aqueles adversários que planejaram e idealizaram a morte de Jesus pensaram que toda a história tinha terminado ali, nós vemos algo maravilhoso acontecer. Jesus ressuscitou e, para nossa alegria, ele está vivo e está vivo para todo sempre. Jesus anuncia a sua ressurreição dentro do seu ministério. E o Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 19 e 22, nos registra assim: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus, ele havia anunciado o que deveria acontecer, que mesmo que eles destruíssem os seus algozes, o seu corpo, ele haveria de ressuscitar 3 dias depois. O anúncio da ressurreição de Jesus não foi um fato conhecido apenas, meus irmãos, pelos discípulos, por aqueles que caminhavam junto dele, mas ele se tornou conhecido também da parte daqueles que foram os seus inimigos, que foram os seus executores, que foram aqueles que idealizaram, planejaram e fizeram de tudo para que sua morte acontecesse. Os seus malfeitores também tiveram conhecimento do que ele havia dito. Tanto é que
com medo de que realmente aquilo que Jesus havia dito viesse a acontecer, eles tramam um plano para que tivessem a certeza de que o corpo de Jesus continuaria dentro da sepultura. Os evangelhos nos relatam, meus irmãos, que os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes judeus que estavam incomodados com a pessoa de Jesus, fizessem um, um plano, arquitetassem algo que pudessem assegurar que o que eles estavam temendo de fato não viesse a acontecer. Eles pedem para que Pilatos autorizasse a guarda do templo, do sepulcro, a guarda do túmulo, e assim aconteceu. Dia e noite, guardas vigiaram o túmulo de Jesus que fora lacrado, para ter certeza de que nada aconteceria ali. E que até mesmo os próprios líderes religiosos fizeram isso, né? Até mesmo maquinaram um plano para afirmar que, para esparramar a ideia de que o corpo de Jesus, por não estar ali, não havia ressuscitado de fato, mas havia sido resgatado pelos discípulos de Jesus para fazer com que as pessoas crescem que ele havia ressuscitado de fato, que havia ressuscitado de verdade. Como essa história termina? Veja só, muita gente estava esperando aquele terceiro dia. Afinal de contas, Jesus havia dito que a ressurreição aconteceria, que ele voltaria à vida. O que será que de fato estaria a acontecer? Guardas na porta do sepulcro, uma agitação enorme acontecendo em toda a volta e na cidade de Jerusalém. O sábado termina, meus irmãos, e no sábado temos o descanso descrito pelas Escrituras que os judeus viviam. E o domingo, o primeiro dia da semana, começa. E nesse dia, Maria Madalena, Maria, que era mãe de Tiago, e Salomé, compraram os perfumes, provavelmente passaram a noite preparando todo aquele unguento para ir até o túmulo e ungir ali o corpo de Jesus. Bem, nós devemos crer que elas estivessem indo lá, tomando as palavras ditas por Jesus com a intenção de ungir o corpo dele, mas não o corpo de alguém que estava morto, mas o corpo de alguém que havia ressuscitado. Uma suposição. Ungir o corpo de Jesus, não para a sua morte, mas ungir um corpo que agora havia vencido definitivamente a morte. Pelo que nos parece, provavelmente, quando chegaram lá, elas foram procurar o corpo de Jesus. E foram procurar, acredita-se, que um corpo que estivesse ali ainda como havia sido sepultado. Irmãos, de fato, quando chegam até lá, as palavras de Jesus elas tinham se cumprido e tudo que encontraram foram lençóis colocados do lado, soldados atordoados como que mortos, uma pedra removida e um túmulo vazio. Não encontraram outra cena senão esta. Meus irmãos, ali a morte havia sido definitivamente derrotada, como as Escrituras nos dizem. O ferrão da morte havia sido arrancado e a vida
de fato agora vencera com a ressurreição do nosso Mestre. Nós não sabemos exatamente qual foi o momento da ressurreição. Nós sabemos que entre o final do sábado e o caminhar do início do domingo, isso aconteceu. O que nós sabemos é que os discípulos não tiraram o corpo de Jesus de lá como procuraram fazer com que pessoas entendessem, aqueles líderes dos judeus. Eles quiseram fazer com que isso fosse crido. Mas, irmãos, não poderia ter acontecido, já que os guardas montaram vigília ali dia e noite. Dia e noite eles ali estavam vigiando, então isso seria impossível acontecer. Eles não teriam permitido que isso viesse a suceder. E o fato é que o corpo dele não estava ali nas Escrituras. A palavra de Deus em Mateus 28, de 1 a 6 diz assim: No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha visto. Vinde ver onde ele jazia. A ressurreição foi uma obra do grande poder de Deus. Uma obra milagrosa que aconteceu naquele momento. E esse mesmo ato milagroso, as Escrituras dizem que ele se repetirá. E ele se repetirá de forma semelhante ao que houve com Jesus na vida de todos aqueles que vivem com ele hoje. Os evangelhos, eles nos trazem relatos, fazem registros sobre aqueles momentos. Vejam, o anjo do Senhor veio do céu e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. São relatos que vão nos mostrar, biblicamente, a veracidade de todo o acontecido ali. Depois, o túmulo é encontrado vazio, o lençol colocado ao lado. O lenço que cobria o rosto de Jesus, da mesma forma, estava colocado ao lado de onde Jesus fora colocado. Os lacres do túmulo foram removidos. Um grande clarão deixou os guardas como que mortos, segundo o registro dos evangelhos. As mulheres olharam e viram que, de fato, o túmulo estava vazio. As palavras do anjo ali foram estas: Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E vejam. E Jesus se manifestou fisicamente aos seus discípulos depois da ressurreição. São registros que encontramos dentro das Escrituras e cremos na verdade das Escrituras. E isto nos faz crer seguramente que a ressurreição de Jesus, acontecida naquele domingo de manhã, é um fato real e não apenas um relato, um registro de um grupo de pessoas que tentaram provar que as palavras do seu mestre eram verdadeiras e fazendo isso de uma forma não legítima, tomando um corpo morto e levando, escondendo, ocultando para que viessem pessoas a crer que, de fato, o que ele havia dito então tinha acontecido.
A ressurreição de Jesus é um fato biblicamente incontestável. Não dá para contestar biblicamente o que aconteceu naquele domingo de manhã. Então, nós vamos observar três aspectos que são importantes para nós, como filhos de Deus, no que diz respeito àquele fato, àquela realidade que biblicamente não pode ser descartada, não pode ser contestada, que não pode ser biblicamente negada. Primeiro, a ressurreição de Jesus é para os filhos de Deus a grande fonte da sua confiança. Meus irmãos, para todos aqueles que estão vivendo hoje fé em Cristo Jesus, a ressurreição, ela é a garantia de que a vida eterna, ela é uma realidade e que ela está assegurada, que ela está garantida. A ressurreição de Jesus é fato que firma esta confiança, é a fonte desta segurança. Meus irmãos, sabemos que as coisas nunca serão fáceis para os filhos de Deus. Apesar de termos hoje muitas, muitos grupos religiosos ensinando que a vida com Deus, se for vivida com fé, ela trará uma ausência de dor, de sofrimento, só trará benefícios. Nós observamos que os benefícios nunca serão esses que esses grupos têm afirmado. Doenças continuarão existindo, perseguições, dores, toda espécie de angústia enfrentada pelos filhos de Deus espalhados por toda essa imensidão do nosso planeta. Muitos estão sendo mortos, muitos atos cruéis de maldade estão acontecendo, invejas, tudo isso, meus irmãos, podem vir e têm vindo sobre os filhos de Deus. Mas uma coisa é importante, nós estamos falando daquele que é todo-poderoso e que está vivo. E temos a garantia de que Jesus, o Deus Todo-Poderoso e ressurreto, ele assegura que irá conduzir a todos aqueles que o Pai lhe deu à salvação final. Ele garante. E quem garante isso é aquele que está vivo. Seguir a Jesus não é e nunca foi um mar de rosas sem espinhos. Ao contrário. A beleza de uma rosa, ela está também nos espinhos que estão a protegê-la. Romanos 8, 38 e 39. Belíssimo texto diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a vida, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É abençoador olharmos para as Escrituras e vermos, meus irmãos, a verdade apresentada nesses termos. A garantia da nossa salvação está no amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O seu amor foi tão grande que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O que garante que a nossa salvação ela está segura é o amor de Deus para conosco. E o apóstolo Paulo nos registra que nada, nenhuma situação, circunstância ou ninguém pode nos separar do amor que Deus tem para conosco. Esta é a garantia que nós temos. O amor de Deus para com a nossa vida, através do Jesus
o Filho de Deus encarnado, morto e ressurreto. Temos a confiança de um Redentor que está vivo, de um resgatador que vive, de um resgatador que, não como outros, que morreu e ficou preso à sepultura. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse grande mediador, ele continua fazendo essa maravilhosa ponte entre nós e o Pai. Irmãos, vamos ter confiança, porque Ele está junto do Pai, está vivo. E Ele nos dá esta certeza. Segundo, para os filhos de Deus, a ressurreição de Jesus é a grande fonte de esperança que ele precisa. A ressurreição de Jesus é a nossa grande fonte de esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Meus irmãos, felizes são aqueles que têm esperança e sabem em quem podem esperar. Bem-aventurados são esses. Nossa esperança vem do Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, saber em quem esperar é extremamente importante. Nós já tivemos grandes líderes conhecidos dentre a humanidade. Líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociais. Nós olhamos para Buda, Maomé, Gandhi, Mandela. Olhamos para pessoas que influenciaram a sua época com a cultura do seu tempo, a cultura musical, como Mozart, Bach, Chopin, Beethoven. Aleijadinho, que na nossa pátria foi um grande escultor, Da Vinci, Einstein, Mandela, o doutor descobridor da penicilina. Meus irmãos, grandes líderes que influenciaram o seu tempo, marcaram a sua época, mesmo que fossem reconhecidos posteriormente apenas. Mas onde eles estão? Todos eles, meus irmãos, morreram à semelhança do próprio Jesus. No entanto, continuam todos eles na morte. E por mais que o legado deles tenha permanecido, eles não permanecem. Diferente do nosso Redentor, ele morreu, deixou o seu legado e continua vivo. E continua trabalhando e continua agindo em favor daqueles que são os seus. Essa é a grande diferença entre os líderes que a história já teve e que essa história ainda produzirá e aquele grande líder que não foi produzido pela história,
mas que foi introduzido nela, sendo ele mesmo o idealizador de toda essa história, como Filho de Deus, junto do Pai e junto do Espírito, a história da nossa redenção. Vejam o discurso de Pedro, lá em Atos 2. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. A ressurreição de Jesus é a base segura para a nossa fé, de acordo com o apóstolo Paulo. Veja o que ele nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis dos vossos pecados. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a base segura para a confiança que temos no Deus Todo-Poderoso. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, a nossa fé ela é vã. E a pregação dele não valeu de nada, absolutamente. Jesus ressurreto é a âncora e a alegria da esperança que nós temos. Alegrem-se na esperança, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Meus irmãos, a ressurreição é a nossa alegria e é a nossa segurança dentro da fé que hoje nós vivemos. Terceiro, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a nossa certeza. Muitos líderes já passaram por aqui, como eu disse. Todos morreram. Todos continuam na morte. No entanto, Jesus nos dá confiança, esperança e certeza quanto ao amanhã, porque diferente de todos esses líderes, ele está vivo. Irmãos, essa diferença, ela é simplesmente a diferença, porque não há igual absolutamente nenhum aspecto. Jó diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É muito rico olharmos para uma revelação como esta, de tanto e tanto tempo antes do próprio nascimento do Redentor. Irmãos, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E nós precisamos dessa garantia, dessa certeza também. Nós precisamos saber que o nosso Redentor vive, nós precisamos crer nisso. E crer que ele se levantou. E crer que ele está junto do Pai e crer que ele haverá de voltar. O próprio Redentor, Cristo Jesus, ele afirma o seguinte, que a vontade de quem o enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É garantia, é segurança, é certeza a ressurreição de Cristo Jesus.
Ele está vivo, não absolutamente permitirá que ninguém daqueles que o Pai lhe deu se perca em momento algum da sua trajetória de vida. E há certeza de, assim como Jesus ressuscitou, ele vai ressuscitar a cada um de nós naquele dia final. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Nós terminamos, meus irmãos, sabendo que Jesus está vivo e que seguramente ele vai voltar para nos buscar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele está vivo. Ele está trabalhando, construindo a nossa morada eterna. E quando tudo estiver pronto, ele vai voltar. E como ele mesmo afirmou, ele vai levar-nos com ele. Onde ele estiver, ali estaremos todos nós também. Aleluia, meus irmãos. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus continua reinando. E Jesus gloriosamente haverá de voltar. Aleluia. Jesus ressuscitou. Vamos louvar a Deus com o Quarteto Átrios. O Quarteto Átrios estará cantando Linda Manhã. E depois nós encerramos esse nosso momento aqui nesta manhã. Foi numa linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém, Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi numa linda manhã, Maria saiu de Jerusalém, 2 anjos na tumba avistou, vieram do céu para contar. Ouça a paz, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João de Jerusalém correram sem descansar até o local para confirmar. Ouça a paz, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou Cristo vive, sempre exclamando com delírio de louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia.
Jesus ao olhar para Jerusalém, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Rei. Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante de quem todo joelho haverá de se dobrar, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoe, Senhor, a nossa vida, nos guarde, cuide da nossa família e de tantas famílias que estão entristecidas e enlutadas por terem perdido pessoas que amam. Abençoe, Senhor, cuide delas. E cuide, Senhor, de tantos que têm sofrido dentro dos hospitais. Tantos que têm sofrido à espera de cuidado médico. Ó Senhor, renove cuidado sobre cada uma dessas vidas. E, ó Deus, cuide da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. E Deus amado, nos dê forças para enfrentar esses tempos que não têm sido fáceis. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, e envolva todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus os renove, Deus os abençoe, e tenha um domingo de Páscoa abençoado, na presença do Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Gênesis 22, 14. Contra todas as probabilidades, o Senhor concedeu o filho prometido ao casal de idosos, Abraão e Sara. No entanto, alguns anos depois, Deus faz um teste e pede que o pai sacrifique o menino. No momento em que Abraão levanta a sua machadinha para matar Isaque, Deus o interrompe e diz que providenciaria um animal para morrer no lugar do rapaz. Deus sempre provê uma saída. Discípulo de Jesus, Tony Dungy é um ex-treinador dos Colts, time de futebol americano nos Estados Unidos. Sua equipe venceu o Super Bowl, o mais importante evento, em 2007. O casal sofreu grande golpe quando um de seus filhos, Thiago, de 19 anos, cometeu suicídio. Em um café da manhã de premiação, Tony também compartilhou a luta com o seu filho mais novo, Jordan, na época com 5 anos, que tem uma doença rara, insensibilidade à dor. Ele disse: aprendemos muito sobre a dor nos últimos 5 anos que tivemos Jordan. Aprendemos que algumas feridas são necessárias para as crianças. A dor é necessária para que elas descubram a diferença entre o que é bom e o que é mal. Você faz a pergunta: por que o Senhor permite dor em sua vida? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Às vezes, a dor é o único caminho que nos levará de volta ao Pai. Por que Deus permite dor em nossa vida? Porque somos amados por Deus e a dor nos permite voltar ao Pai.